Pronto, vamos voltar aqui para a nossa segunda parte do nosso diálogo, para continuar aí com a nossa mestra, a Ametista de Pinho. Vamos esperar ela entrar. Pronto. Deixa eu ver aqui a Ametista. A primeira parte é pronto. Pode ser que tenha melhorado a questão do delay para o pessoal, né? Vamos esperar. Porque muitas pessoas diziam que às vezes tua fala ficava cortada ou a minha ficava sobreposta. E estavam falando que a minha fala chegava depois e tu respondia. Mas eu, pelo menos, estava te ouvindo de boa. Estava conseguindo compreender, não sei você. Dava a impressão que assim que tua fala terminava, eu já conseguia entender e iniciar. Para mim também estava tranquilo, mas eu acho que para o pessoal estava chegando meio atrasada. Vamos só esperar. Certo. Mas enquanto isso, Amê, essa questão da construção do ethos, né, do pesquisador em linguística aplicada, quando você fala dessa questão da escrita, ela acontece de que forma que dentro da tua pesquisa tu conseguiu perceber? Porque com certeza houve algo que você disse assim, poxa, é isso, né? Os artigos acadêmicos na área de linguística aplicada, eles têm esse viés. Qual foi, assim, para ti o insight que veio, assim, de como escreve esse pesquisador? Certo. Bom, dentro desse estudo, né, que foi um estudo muito amplo, nós fizemos a interseção, como eu falei anteriormente, né, Sim, entre disciplinas, entre dois campos de estudo, né, específicos, que é a análise de gêneros e que é a análise socio-retórica de gêneros mais especificamente, e o estudo de culturas disciplinares, certo? Então, sim, nessa interface entre essas teorias, existe um princípio muito básico, que é esse, de que a escrita revela quem é o pesquisador, é através da sim, escrita que podemos perceber, né, os valores, as crenças, enfim. Então, quando eu fiz essa pesquisa, e eu parti, né, para o estudo do gênero artigo acadêmico, eu tentei observar retoricamente como é que, por exemplo, as introduções são construídas, né, dentro sim, desse gênero. Então, o que é que eu percebi? Que o pesquisador, a pesquisadora em linguística aplicada, ao construir as introduções dos seus trabalhos acadêmicos, né, e mais especificamente o artigo acadêmico, costuma fazer um movimento, por exemplo, muito interessante, que é a construção do objeto de pesquisa. Dentro do sim, grupo de meta, né, que é coordenado pela professora Sibeli Gadelha, na UES, que foi minha orientadora no mestrado, é muito interessante que nós fizemos um mapeamento de várias áreas de estudos, né? E o que nós percebemos é que, por exemplo, na saúde, nas áreas disciplinares da saúde, nas culturas disciplinares da saúde, nós não temos esse movimento de construção de um objeto de pesquisa, porque não é necessário esse esforço argumentativo para construir um objeto. Já na nossa área, né, e nos estudos da linguagem, nós temos um movimento sim, argumentativo, um movimento retórico de construção de um objeto de pesquisa. Então, esse, por exemplo, é uma das características que eu observei na minha dissertação. Outra coisa muito interessante é a questão do posicionamento. Então, tanto na introdução, como principalmente na seção de análise, por exemplo, ficou muito claro que pesquisadores e pesquisadoras em linguística aplicada costumam construir um posicionamento muito claro. E aí é onde a autoria se mostra. sim, Principalmente na seção de análise, nós temos essa autoria muito clara. E aí, se nós formos perceber todo esse histórico da LA, né, como nós já dissemos aqui, como uma área indisciplinar, transdisciplinar, que se repensa com insistência, que o pesquisador, pesquisadora da área são sujeitos de fronteira, enfim, tudo isso nós observamos que pode se revelar nesse próprio posicionamento. sim. Então, enquanto em outras áreas nós temos um pesquisador que procura se manter, às vezes, muito isento daquilo que escreve, né? Nós temos o engajamento realmente do pesquisador, da pesquisadora em linguística aplicada, nessa construção discursiva do seu objeto de pesquisa. Sim, Então, acaba que ele isso, se torna um militante, né? É um cientista militante. e até a escrita em primeira pessoa do singular, inclusive, né? Eu Sim, encontrei muitas artigos com escrita em primeira pessoa do singular em artigos, né? Porque quando a gente vê, não, o pessoal, às vezes, na tese, você consegue fazer esse movimento, né? Mas não, nós vemos que tem pesquisadores da área que realmente têm esse movimento e que constroem já um posicionamento e dizem a que vieram, né? Isso é muito interessante. E a preocupação, Ametista, eu acho, e aí você provavelmente, como
teve todo esse campo, esse corpus para analisar, eu vejo o linguista aplicado, principalmente agora você falando isso, como uma pessoa muito preocupada em ser didático. É como se a leitura dele já estivesse preparada para ser coletiva. Eu não escrevo pensando só na pessoa da minha área. Eu escrevo pensando em outra pessoa que pode chegar a trabalho para conversar com outro tema. Então, assim, parece que muitas vezes tem essa relação, né, Amê, dentro dos textos, dessa preocupação de se fazer claro, não só para aqueles que são seus, que a gente costuma dizer os irmãos de pesquisa, né, mas para os outros que estão em outros, né, em outros universos. Eu creio que... Característica interdisciplinar, né, transdisciplinar. Sim, além de tudo isso, né? Exatamente. É um movimento. A LA adora o movimento. E aí, Amê, se você faz essa percepção, né, desse movimento, qual seria então esse objeto, né? Quais são os objetos da linguística aplicada? O que é que ela se preocupa? A gente já viu o Luciano falando muito dessa questão, os problemas sociais que tem ali como palco a linguagem. Mas qual seria esse objeto de pesquisa da linguística aplicada dentro desse contexto que você analisou e como, né, como pesquisadora? Certo. Então, como o Lu já colocou, esse objeto da linguística aplicada, né, que é muito caro à área, são exatamente os problemas de linguagem inseridos nas práticas sociais. No caso da minha pesquisa, né, especificamente, que eu acho que a tua pergunta está mais voltada para ela agora, né, nesse momento, existe uma preocupação em fornecer a membros iniciantes da área o que é que se percebeu como problema. Que membros iniciantes em linguística aplicada, pessoas que estavam querendo conhecer mais sobre a área, não conseguiam ter acesso a essa cultura disciplinar, né? Muitas vezes pelo desconhecimento mesmo de como funciona a pesquisa na área. Sim. E de que, por exemplo, da escrita, eu quero entender como eu escrevo um texto, por exemplo, um artigo acadêmico na minha área especificamente, com todos esses valores inseridos, com todas essas crenças, com todos esses movimentos retóricos próprios da área. E é importante dizer que existe essa mobilidade também, né? Quando eu falo da escrita acadêmica, eu estou falando do resultado da minha pesquisa, que analisou 30 artigos acadêmicos, em 3 revistas, né? De Qualis A1, de LA aqui no Brasil. Então, são artigos que a maior parte deles, né, são escritos por membros experientes da área. E aí, na minha pesquisa, eu procurei exatamente entender como membros experientes poderiam fornecer conhecimento a um membro iniciante para que ele pudesse se inserir nessa cultura disciplinar através da escrita acadêmica. Né? Digamos que o meu objeto, o meu problema de pesquisa girou muito em torno disso. De uma forma geral, a LA se preocupa com esses problemas de linguagem inseridos nas práticas sociais ou problemas sociais que estão envoltos pela linguagem. A gente sabe que praticamente todos são assim, né? Então, para que você perceba um objeto de pesquisa, como eu falei lá no início, basta que você se inquiete, né, que algo te mexa contigo, de alguma questão social que você perceba que onde a linguagem está inserida, e a partir dali você busque teorias e metodologias que possam servir ao objeto, e não o contrário. Sim. Né? Às vezes a gente diz, nossa, precisa que, sei lá, ter um objeto de pesquisa para poder entrar lá. Você quer encaixar, né? É tipo, fica na vida e observa o que está acontecendo ao teu redor. Quais são espera, né? Eu lembro que os professores diziam muito para quem não sabe, gente, eu e a Amê, a gente fizemos mestrado juntas, né? E tinha muito aquela questão, né, Amê, tipo assim, espera que o teu corpus vai te dizer o que você precisa ouvir, né? E a gente fica agoniado mesmo, a gente quer logo, não, mas eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar. Às vezes, eu vou dar um exemplo da minha pesquisa atual agora, né? Em que eu estou estudando a escrita feminina, né, de autoria negra, e eu tento perceber quais são as estratégias discursivas mobilizadas por mulheres negras para marcar esse lugar de autorrepresentação, né? A despeito dessa representação que é sempre feita por outrem em relação às escritoras negras. E é interessante porque, por exemplo, eu estou fazendo uma interface entre pelo menos 3 teorias, né? Estou mexendo aqui com a ADC, que é Análise de Discurso Crítica, vou beber lá na fonte das representações sociais, né? Que o Lu tem todo esse conhecimento. Sim, toda essa base. Pois é. E a literatura também.
Então, a literatura, por exemplo, a Sara Forte, eu não sei quem conhece, mas ela será minha Sim. co-orientando justamente com o Lu. Que Prazer demais. massa! Não sabia. Que mara. Sara é maravilhosa. Então, a gente vai trocar muito essa ideia, caminhar por aí, ó, literatura, representações sociais, que é da psicologia social, e ADC, por exemplo. E Então, nascerá uma nova professora, né? Com certeza, né, Ametista? sim. Você, dentro das suas aulas, eu acho que vai pensar, não, calma aí, a gente tem que fazer assim, construir um novo ensino, né? Não, com certeza. Assim, a experiência que a gente tem na academia, ela leva para a vida. Para mim, assim, Sim, a aprendizagem do mestrado mesmo, de questão dos gêneros textuais, discursivos, né? Eu também sou professora da escola sim. pública. E eu lembro que quando eu voltei um período, né? Eu estou afastada agora por conta do doutorado, mas quando eu voltei um período, a diferença, assim, que eu senti já na forma como eu via o gênero discursivo, o gênero textual. Então, é para a vida, né? É Não outra, só... já vê de outra forma. E aí, Ametista, eu lembro muito, e outro pesquisador dentro da tua pesquisa, o pesquisador dentro da tua pesquisa, outro professor, né, da área da linguística aplicada, falou assim, eu vejo a linguística aplicada madura, maior de idade e autônoma. Eu achei, assim, de uma beleza essa fala, porque aí a gente consegue, é como se essa fala, eu achei maravilhoso, eu guardei ela para esse finalzinho, porque eu sabia que vocês iam conseguir fazer, trazer de uma maneira tão didática para todo mundo que está assistindo a gente, que eu acho que isso é muito um resumo, né? Ela já é uma mulher independente, a linguística aplicada, ela tem já os seus próprios caminhos, que gosta de transitar em outros caminhos, né? E ela tem essa autonomia, a gente precisa enxergar. E eu queria que você falasse um pouquinho, Amir, assim, já encaminhando para os nossos finalmente, sobre quais são esses programas de LA no Brasil, né? A gente sabe que a UES ela tem sido um campo, né, profícuo da linguística aplicada, ter trazido muita coisa. A UFC, mesmo que ainda trate como sub-área, como o próprio Júlio disse aqui, que a CNPq ainda não tem essa sensibilidade muitas vezes, né? E aí, quais são esses lugares que trazem, né? A gente sabe que a PUC é a pioneira, a Metixai, você me corrige. PUC São Isso, Paulo com a Celani, né? E isso. aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esses programas de linguística aplicada que você traz também dentro da sua pesquisa e vai trazer também nesse livro que você vai lançar, né? E a sua percepção desse crescimento da LA no Brasil. Pronto. Antes de falar dos programas de pós-graduação, eu queria só pontuar a criação da ALAB, né? A criação da ALAB, Sim, que é a Associação de Linguística Aplicada do Brasil, ela ocorre em 1990. Mas é importante a gente fazer aí uma retrospectiva que em 1970, Celani, por isso ela é considerada a mãe da linguística a aplicada mãe no da Brasil, linguística. Celani já inaugurava o primeiro programa de pós-graduação em linguística aplicada exatamente na PUC, né? PUC em São Sim, Paulo. E a partir desse programa, outros foram surgindo. Nós temos, por exemplo, hoje, um programa de pós-graduação em LA na Unicamp, em São Paulo também. Nós temos um programa de pós-graduação que é da Unicinos, que é uma universidade do Rio Grande do Sul. Nós temos um programa de pós-graduação em LA na UNB também. E é importante que vocês, inclusive, anotem, enfim, vejam direitinho e a gente pode disponibilizar. sim. E está no livro Vamos, também, né? mas deixa eu vou fazer aqui uma promessa para o público. Você vai falar todos, pode continuar, mas eu prometo, gente, postar, publicar na página, fazer uma publicação com todos os cursos no feed, tá bom? E aí a Ametista, depois de falar dos cursos, ela vai dar algumas orientações, eu posso ajudar também. Estão pedindo bibliografia obrigatória em LA para o pessoal da seleção. E todos os que ela falarem, a gente vai colocar também no feed para que vocês possam acessar quando precisarem, tá? Mas pode continuar, amigo. Então, Unicamp, UNB, Unicinos, que é no Rio Grande do Sul, e aí é uma parte. Unicinos. Nós temos o programa interdisciplinar em LA, que é na UFRJ também, né? E já traz esse nome bem claro, interdisciplinar em LA. Interdisciplinar, muito massa. Nós temos na Unital, que é a Universidade de Taubaté, em São Paulo também. Nós temos, finalmente, a UES, né? São 7 programas de pós-graduação em linguística aplicada no Brasil. É importante que a gente saiba que é uma forma também de marcar a identidade da área, certo? Sim. Foi um dos aspectos que eu procurei pesquisar e estudar, porque é uma forma de construir, quando eu tenho um programa de pós-graduação que se auto-intitula Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, Sim. isso marca a identidade da área, né? Isso ajuda a fortalecer a identidade da área. E aí, Sim. voltando falando um pouco mais da UES, mais especificamente, no nosso POSLA, né, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, nós temos 3 linhas de pesquisa.
essas linhas, elas são bem variadas, né, em relação às possibilidades de projeto de pesquisa em si, né, e os projetos dos professores, grupos de pesquisa, enfim. E aí elas Sim. são três. A primeira, que é a linha 1, é linguagem, tecnologia e ensino, certo? E aí dentro da linha 1, nós temos projetos, como por exemplo o projeto da professora Dilamar Araújo, né? Eu selecionei alguns só para que vocês conheçam um Sim. pouco, que é um projeto de multimodalidade e letramento visual. Então, a professora Dilamar, ela vai trabalhar, ela vai estudar as relações intersemióticas de textos multimodais e práticas de letramento em contextos educacionais, é né? Muito interessante. Nós temos, por exemplo, também na linha 1, o projeto Práticas Discursivas em Culturas Acadêmicas, que é da professora doutora Cibele Gadelha Bernardino, que foi minha orientadora no Mestrado. mestrado. Nós temos um outro projeto também muito interessante, que é da professora Cleudene, que é por uma escola de leituras. Muito Sim. interessante. É a formação de professores leitores de literatura, né? E como essa formação vai influenciar também a formação dos alunos. Então, essas são possibilidades possíveis dentro da linha 1, que tem 10 projetos. Eu estou citando só 3 por conta do tempo mesmo, Sim. certo? Dentro da linha 2, que é multilinguagem, cognição e interação, nós temos, por exemplo, o projeto da professora Aloísia, professora doutora Aloísia Alves de Araújo, que é variação lexical e morfossintática no falar de Fortaleza, Ceará, né? E aí é interessante porque a sociolinguística é tratada aqui e a sociolinguística também é uma disciplina da linguística, né? Da Só para a gente linguística. perceber como esses enfoques se dão. Então, existem enfoques diferentes, né, no estudo da Sim. sociolinguística. Ainda na linha 2, eu cito um outro exemplo de projeto, que é a locução na audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Então, tem esse, que é da professora Vera Lúcia Santiago Araújo, né? Tem essa preocupação aí dessa evolução para a sociedade mesmo, como é que a gente pode contribuir, né, na audiodescrição acessível a essas pessoas. Então, percebam e vão percebendo nesses títulos, né, de projetos, essa preocupação realmente de Desse alguma retorno, forma, né? estruturas sociais que podem ser excludentes, enfim. E aí, dentro da linha 3, que é a linha na qual eu me insiro aqui, estudos críticos da linguagem, nós temos 6 projetos. Eu separei aqui 3 também para dar um exemplo, certo? Nós temos o projeto, por exemplo, Viva a Palavra, Cartografias de Gramáticas Culturais Juvenis em Territórios de Violência. É um projeto da professora, né, coordenado pela professora doutora Claudiana Nogueira de Alencar. Muito interessante também, Muito inclusive bom. tem uma página. Quem quiser conhecer, quem quiser seguir, é muito. Eles muito, estão muito... no Instagram, estão no Facebook. Tem também um grupo de pesquisa que é o Pragma Cult, né? Para quem tiver interesse de participar. Muito legal, já participei de alguns encontros, achei muito massa. Nós temos ainda o projeto, por exemplo, Linguagem Midiática, Gênero e Processo de Descolonização, que é coordenado pela professora Dina, né? Dina Ferreira, maravilhosa. Minha orientadora do coração, linda, é um ícone. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é a abordagem discursiva das representações sociais, que é esse projeto que é coordenado, né, pelo meu orientador, professor Lucineudo Machado Irineu. Maravilhoso. E aí, dentro desse projeto, ele já falou, né, do grupo de estudos, o GPADC, que inclusive tem página no Instagram, tem página no Facebook. E é importante que quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a análise de discurso crítica, né, procure mesmo saber se, enfim, ter esse contato e participar das discussões que são sempre muito proveitosas, muito boas. E aí a questão dos livros, né? O pessoal falou. Eu vou só mostrar os livros que eu tenho aqui. Sim. E aí depois eu vou passar direitinho para... A gente vai passar, vamos formar uma listinha para publicar no feed, pessoal, para vocês que estão prestando seleções, que estão pesquisando, querendo saber mais sobre a área, né? Sobre essa parte da linguística aplicada, a gente vai postar sim. Vai lá, Letícia, cadê suas 2 indicações? Livros para indicar, porque eu acho que eles são muito, muito importantes, né, para compreender a linguística aplicada hoje, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. Esse aqui a gente precisa ler. Gente, isso é Bíblia, para quem quer ser um linguista aplicado. Isso é Bíblia. Tem vários capítulos, certo? É organizado pelo Moita Lopes.
professor Luiz Paulo da Moita Lopes, muito bom. E aí, dentro desses capítulos, a gente encontra a Branca Falabella, como eu falei para vocês, né? Muitos desses que eu... Penny Cook também, tem Sim. capítulos dele, e são realmente estudiosos da área que vale a pena você conhecer para se inserir. E esse outro aqui, que é mais recente, muito, muito interessante também, que é Linguística Aplicada na Modernidade Recente, certo? Também organizado. Maravilhoso, pelo Moita Lopes. Muito bom. Tem artigos da Clayman, tem textos muito, muito interessantes para quem, inclusive, quer prestar seleção. E para quem quer realmente conhecer um pouco mais sobre a área, sobretudo nessas pesquisas que se inserem, né, na nossa modernidade tardia, enfim, nessa modernidade recente, como fala Moita Lopes, certo? E eu acho que são duas dicas iniciais, né? A gente pode disponibilizar outras dicas. Outros livros que agora no momento vai fugindo por conta do tempo também da gente, mas a gente vai fazer isso, Ametista. Vamos fechar uma lista de mais ou menos ali umas 8 indicações para o pessoal que nos assiste, que não conhecia o projeto, está passando a conhecer, segue a nossa página que a gente vai fazendo essas discussões, né? E aí, Amê, eu queria que você concluísse trazendo, porque assim, como linguista aplicado, linguista aplicado, você trouxe essa visão da sua pesquisa e você disse pra gente que hoje você está em outra linha, né? Maravilha que é esse permear, né? Porque de uma maneira bem tranquila você consegue fazer uma contribuição imensa para a sua e traz outra visão sendo da literatura. E você se considera mesmo uma nômade? Você se considera uma cara de pau, como disseram os entrevistados? Que eu me considero muitas vezes dentro da pesquisa, né? E aí, qual hoje a indicação que você dá para essas pessoas que estão começando nos estudos da língua aplicada? O que o pesquisador que quer ser, ele precisa ter primeiro a errar esse? Pronto, voltou. Muito boa pergunta. Bom, você falou na questão dessa mobilidade, né? Ela já começou até antes da linguística aplicada. Eu fiz especialização antes de fazer o mestrado em literatura, semiótica e literatura. E aí, sim, eu acho que daí já começou, eu amo literatura também. Eu acho que não tem como a gente ser formado em letras, né? Sair da letras. Sim, não tem. Onde eu vou para literatura, eu vou para linguística aplicada, enfim. Porque a gente acaba amando tudo, né? E a linguagem em si, ela abre uma possibilidade muito grande de pesquisas. Então, você fica tentando caminhar. E eu fico muito feliz hoje de estar caminhando dentro dessa pesquisa, né? Que, para mim, tem uma importância também muito grande, por questão de representatividade mesmo. E por ser também essa possibilidade de caminhar pela ADC, sim, de caminhar pela... Essa liberdade. De voltar para a literatura de alguma forma. Essa liberdade. Então, eu acho que, inicialmente, como eu te falei, é você focar o que o seu objeto está pedindo. Exemplo, o que no mundo me chama a atenção como algo que eu quero estudar, que eu quero entender e que envolva a linguagem, que envolva o social, práticas sociais. E aí, a partir daí, você vai chamando. Eu vou chamar a literatura, pronto, eu chamei aqui a literatura. Eu vou chamar a ADC, eu vou chamar o estudo de gêneros textuais, discursivos, o que eu chamo para somar aqui, para que eu possa compreender esse meu objeto e para que ele possa se tornar relevante de alguma forma socialmente falando, né? Porque a gente não pode esquecer que a LA, ela tem realmente esse engajamento social, ela devolve algo para a sociedade, né? Sim. E aí, como a gente vai, como o Lu falou belamente, né? Se você não vai conseguir mudar o mundo, né, de uma forma geral, você pode mudar o seu micromundo, às vezes. Então, a tua pesquisa, ela pode servir para te abrir os olhos para algo que tu não via há um tempo atrás. E aí, você compartilhando com um amigo, com um colega, você pode, de alguma forma, também somar, né, nessa ampliação dessa visão do mundo. E, sobretudo, estar atento, né, a essas vozes que estão pedindo mudança. É ouvir, primeiramente ouvir. Sim. Se eu vou pesquisar sobre um grupo social, eu preciso me aproximar desse grupo em silêncio mesmo, eu vou ouvir. E aí, depois que eu ouço, depois que eu entendo minimamente, eu tento trazer essas vozes para dentro da minha... da sua pesquisa. Tem uma escritora, que é jornalista e historiadora, que é a Giovana Xavier, que ela diz algo muito interessante. No caso, sobre mulheres negras especificamente, né? Ela diz que nós precisamos substituir o
mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história. Muito Eu acho que bom. é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer também na minha pesquisa atual, né? Então é isso. Foi... Ai, que delícia essa fala. É preciso substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras pesquisadoras. É isso. A gente precisa do que a Djamila Ribeiro diz, né? Do lugar de fala. A gente precisa que essas pessoas assumam os seus postos, né, Ametista? E eu tô aqui transbordando de felicidade, porque que live, muita gente aí, que live, realmente que live maravilhosa. É assim, chega, eu tô leve, gente. Eu não sei se vocês aí do outro lado estão sentindo a mesma sensação. Mas aí, Amê, eu agradeço. Ai, meu Deus, travou? Travou? Travou um pouquinho. Voltou? Acho que voltou. Voltou? Sim. Pronto. Então eu agradeço mais uma vez o seu convite, Ametista. Dizer para o pessoal 3 recados. Próxima semana estaremos com a professora Socorro Pinheiro, do mestrado interdisciplinar de História e Letras da FECLESC Quixadá, conversando conosco aqui sobre literatura e outras coisas mais. É uma professora maravilhosa, que inclusive participou do nosso Diálogos Poéticos, que nós temos um quadro, Ametista, inclusive eu já deixo o convite para você. Nós temos um quadro às sextas-feiras que se chama Diálogos Poéticos, em que algumas pessoas mandam poemas declamados. E aí a professora Socorro Pinheiro, ela mandou pra gente o Nova Poética do Manuel Bandeira. Sinta-se à vontade. Você que está assistindo a gente, se tem algum poema que quer declamar, que você gosta, pode mandar para o nosso direct que a gente vai, né, e publica. E aí, próxima semana estaremos com a professora Socorro Pinheiro. Estaremos assim que terminar a live. Eu vou conversar com a Ametista, a gente vai conversar para montar a lista de livros. E até amanhã nós postaremos essa lista de livros, tá bom? De livros e teve outra coisa que o pessoal pediu, Ametista. Ah, foi a live. Pronto. Aí a live. Oi? As universidades que têm... E as universidades que têm um programa de linguística aplicada. E a live, gente, vai ficar salva no Instagram e no nosso canal no YouTube, que se chama Diálogo. Se inscrevam lá, acompanhem, que toda semana a gente vai postar as lives que nós fizemos aqui, para quando vocês quiserem assistir a qualquer momento, está disponível tanto no Instagram, tanto quanto no nosso canal Diálogos. Ametista, gratidão, você é incrível. Obrigada, Lucineudo, se estiver aí ainda nos assistindo também, por toda a participação. E obrigada a todos vocês. Grupo Viva Palavra que está aí nos assistindo, que a Gillian disse que tem uma galera aí do Viva Palavra assistindo a gente. A galera do Pós, a galera da UFC, os professores que estiveram com a gente. Obrigada a todos. E continuem aí com a gente todas as quintas-feiras, às 18 horas. A gente está aqui fazendo diálogo pela ciência. Meu amor, um beijo. Muito obrigada, viu? Boa noite, boa quarentena aí para todos. Fiquem em casa, se puder. Beijo. Tchau.